Fala galera, estamos de volta para mais informações sobre o nosso Fluminense. Portanto, você já sabe o recado, né? Depois da vinheta, não sai daí, hein? Solta a vinheta aí. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner, sempre tentando fazer o melhor por cada um de vocês, beleza? Gente, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua parceria. É sempre muito bom começar agradecendo a tudo que vocês fazem pelo canal Meu Tricolor, beleza? Sem muita enrolação, sem muito blá blá blá, hoje eu quero estar direto nas notícias, a informação para poder deixar você bem atualizado sobre o nosso Fluminense Futebol Clube, beleza? Seleção brasileira encerrou ontem suas atividades, né, na data FIFA. O Brasil venceu, o Peru não jogou bem, mas venceu por 1-0 e voltou hoje para o Fluminense. Fernando Diniz, toda a sua comissão técnica, né? Voltou o André e voltou o Nino também, para poder fecharem a preparação para poder enfrentar o próximo jogo agora contra o Vasco da Gama, que é no sábado. Lembra vocês que o Campeonato Brasileiro ele tem o seu reinício na data de hoje à noite, já com jogos, né, que serão transmitidos pela TV Globo, por outras TVs fechadas também. Beleza? Então o Campeonato Brasileiro retornando hoje, tem jogo hoje, quarta, quinta, sexta e sábado, finalizando com Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense no Newton Santos, beleza? Então, volta André, volta Nino, André e Nino que infelizmente, né, não tiveram oportunidades na seleção brasileira. Eu até, né, fiquei triste porque eu achava que pelo menos o André deveria ter, porque o Nino ele acaba jogando na posição do Marquinhos, então fica difícil, né? A não ser que o Diniz quisesse tirar o Marquinhos e dar uns 5 minutos pro Nino, entendeu? Mas nem isso ele quis e muito menos botar o André na posição ali de meio de campo, né? Que caberia vaga para botar o André ali no meio de campo ali, no lugar do Casemiro, um pouquinho, no lugar do próprio Bruno Guimarães, né? Saíram o Bruno Guimarães saiu em alguns jogos, né? No primeiro jogo, por exemplo, no segundo jogo também, e entrou Joeliton. E o André não teve oportunidade, né? Uma pena, né? Há de se lamentar, tem algumas pessoas que estão criticando, né? Eu, como torcedor do Fluminense, né? E sei da qualidade do André, uma vez que o André entrou no último amistoso, quando o Ramon Menezes era técnico e foi bem, você imagina que o cara, né, vai ter uma sequência. Mas nesses 2 primeiros jogos de eliminatórias não teve. Vamos ver quem sabe da próxima oportunidade. Beleza? Então, Diniz está de volta com o Eduardo Barros, juntamente com o Marcos Seixas. Então, todo o foco agora, toda a preparação tá para enfrentar o Vasco, o jogo do Cruzeiro e o jogo da decisão nossa, que é contra o Internacional no dia 27. E, gente, para esse jogo de sábado, temos aqui uma preocupação muito grande. Paulo Henrique Ganso ainda não deve jogar contra o Vasco da Gama. Segundo reportagem do Vitor Lessa, o Ganso ainda sente dores no joelho, não treinou ontem, tá? E está sendo acompanhado. Esse problema dele do joelho não é nada mais com aquela fascite plantar, que é o problema da sola do pé dele. Agora é o joelho. Ele que se machucou no jogo contra o Olímpia, no jogo da volta lá em Assunção. Então, assim, provavelmente o Ganso não deve jogar esse jogo. Talvez seja preservado ou para o jogo do Cruzeiro, ou principalmente preservado para a semifinal contra o Internacional. E aí, sem o Ganso para estar jogando ali no meio de campo, o Diniz tem algumas opções, que é promover a entrada do Danielzinho, que é um meia de característica, ou ele coloca o Alexander para poder fazer ali um pouco do meio junto com André, né? E quem sabe também acho que André, porque talvez ele mantenha o quarteto de ataque com Arias, Keno, John Kennedy e Cano. Talvez mantenha. Tem o retorno do Marcelo, não sabemos ao certo se Marcelo volta como titular ou volta no banco de reserva. Marcelo que está recuperado, beleza? E para esta partida contra o Vasco,
informação importante aqui para você. O Fernando Diniz e o Samuel Xavier estão suspensos. Não irão, né, estar no time do Fluminense. Fernando Diniz na beira de campo, comandando o time. Quem fará esse papel é o Eduardo Barros, auxiliado pelo Marcão. E na lateral direita, provavelmente o Guga, o substituto do Samuel Xavier. Beleza? Então, mais essa informação do Ganso, que nesse primeiro momento preocupa, mas vamos dar tempo ao tempo para poder o Ganso voltar, quem sabe, contra o Cruzeiro e principalmente contra o Internacional. Ganso, que quando joga, ajuda demais o nosso meio de campo pela sua inteligência futebolística. Beleza? Quero estar falando aqui agora para poder a gente já encerrar esse vídeo, um vídeo muito rápido, muito curto e direto. Fluminense amassou o Corinthians nessa tarde lá no CT de Xerém, lá no CT Vale de Xerém. 4-0 com 2 gols de Arthur e 2 gols de Cauã Elias. Amassou o Corinthians na Copa do Brasil Sub-20 e com esse placar deu um passe muito grande para passar a próxima fase da semifinal da Copa do Brasil. Então, agora é esperar o jogo da volta, que é a semana que vem, lá na casa do Corinthians. Então, assim, o jogo foi muito bom. Os moleques de Xerém amassaram os garotos do Corinthians e fizeram um placar muito elástico. Então, assim, destacando esses 2 gols do Arthur, com 2 gols do Cauã Elias, que é um atacante, né, Arthur, meio de campo, e que, com certeza, aos poucos aí, vem ganhando confiança, vem ganhando corpo para poder começarem a ter, quem sabe, uma oportunidade no time titular a partir do ano que vem. E ó, uma exclusiva aqui para vocês, tá? Não estava aqui no meu radar, mas eu lembrei aqui agora. O Fluminense emprestou o Calegari ao Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. E o Calegari teve uma contusão gravíssima no ligamento do joelho, né? E vai ficar parado aí um tempo. Ele que estava sendo titular absoluto lá no Los Angeles e que provavelmente o Los Angeles iria comprar o passe do Calegari junto ao Fluminense. Agora vai ficar em stand-by para poder ver como é que vai ser esse processo de recuperação, para poder o Galaxy vir aqui e realmente comprar, né? Se eu não me engano, está avaliado o passe do Calegari em 2 milhões de dólares, que dá equivalente mais ou menos aí entre 10 a 12 milhões de reais. Beleza? Então essa última informação eu queria estar passando para vocês. Galera, não pedi no início, mas quero pedir o teu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino, comenta, participa e, se você puder, compartilha esse conteúdo com outros amigos teus tricolores. Tamo junto, saudações tricolores, até o próximo vídeo.